Amém. Deixa eu me colocar aqui para eu poder estar seguindo as minhas interações. Amém, mas glória a Deus. Mais um dia, mais um domingo para nós estarmos avançando nesse Eclesiastes. Hoje eu estou falando de outro lugar, porque nós estamos tendo algumas mudanças aqui em casa. E a questão é bem bacana. Bom, só confirma, José, bom dia, Rosângela, confirma o som, tá bom aí? Como é que tá o som aí? Paz do Senhor, José, paz do Senhor, confirmando o som, por favor. Amém? Sim, está ótimo. Então, avançando aqui. Pai querido, nós queremos declarar mais uma vez a nossa gratidão pelo teu amor, pelas tuas misericórdias e a oportunidade que nós temos de estudar mais uma vez a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, amados, Eclesiastes capítulo 3 talvez seja um dos capítulos mais interessantes e conhecidos. Já disse aqui algumas vezes que muitos autores, The Byrds, o próprio The Beatles, The Byrds é uma banda também da década de 60, né, concorrente dos Beatles americana, Peter Tosh e algumas bandas de heavy metal, Johnny Cash, o próprio U2 fez do 2, né, que nós falamos. Então, Eclesiastes é um livro assim muito usado, muito conhecido. O capítulo 3 em especial, ele é tremendamente conhecido, tá? Inclusive alguns poetas, né, colocaram algumas frases dentro dos seus poemas, né? E aí nós entendemos assim que é um livro conhecido. Mas vamos lá então, tá? A vida é feita de muitas experiências, emoções diferentes. Eu sempre tenho dito isso, e quando eu tenho oportunidade, muitas mensagens, eu tenho colocado essa verdade, que a vida é feita de muitas emoções e muitas experiências, e todas elas diante de uma situação, tá, gente? É nossa responsabilidade as decisões. Nós precisamos aprender a não delegar, não transferir e não negar que Deus colocou na minha vida e na sua vida o livre-arbítrio e o poder de decisão. Então, eu sofro, tá, uma situação, então eu escolho continuar no sofrimento ou lidar com o sofrimento ou avançar diante de algumas questões. Então, isto é algo que eu e você precisamos entender. Tá? E a Eclesiastes vai falar, não do sofrimento agora, o capítulo todo 3 é sobre o Deus que está no controle do Cronos, que é o nosso tempo. Então, a Eclesiastes 3 explica que há momentos de alegria, tristeza, surpresa, de desilusão, sucesso e fracasso. Nós vamos ver aqui que ele fala 14 coisas positivas e 14 coisas negativas, há um total de 28. Os cabalistas, né, judeus que trabalham com a questão da numerologia, eles tentam dar uma explicação sobre isso. Nós não sabemos, eu penso que não, mas eu não duvidaria, tá, que nós estivéssemos lidando com uma situação de um homem extremamente sábio, que ele pode sim ter feito essas questões de palavras aí, ok? Então, avançando um pouco mais. Lembrando, gente, que aqui nesse estudo de Eclesiastes, nós não estamos estudando versículo por versículo as palavras no hebraico. Nós estamos pegando o contexto geral, senão realmente não ia dar tempo. As coisas mudam, passam. Tá? Nenhuma situação dura para sempre, na vida tudo é passageiro. Tá? Essa é a ideia, né, de Salomão, tudo passa. Tá? E quando você olha para essa conexão, Salomão ele vai dar uma resposta para essa situação que ele apresenta. Ele vai colocar, e nós vamos estudar assim, já que tudo é passageiro, procure viver o teu melhor. Tá? O apóstolo Paulo lá na frente vai dizer, e eu cito não a situação bíblica, né, que está em Filipenses, em Efésios, desculpa, ele vai colocar a necessidade de eu e você estarmos analisando. Filipenses ele fala um pouco isso também, né? Mas nas cartas paulinas, por isso que ele vai citar, é preciso, né, eu e você aprendemos a remir o tempo. A palavra remir o tempo
né, na conotação grega, a palavra grega, remir, significa saber administrar ou saber gerenciar o nosso tempo. Todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem a mais, ninguém tem a menos na questão cronológica gregoriana que nós usamos. Então, ninguém tem a mais, ninguém tem a menos. Okay? Mesmo o calendário, que nós poderíamos dizer que é o calendário de Deus, que é o pôr do sol e o nascer do sol, também o sol se põe no horário, às vezes alguns minutos a mais ou alguns minutos a menos, dependendo das estações do ano, mas tem um referencial. Todo mundo tem esse padrão para a questão de uma análise, fazer uma análise do tempo. Todo mundo tem igual. O convite de apóstolo Paulo e também o convite de Salomão é, já que nós temos esse tempo, por que não a gente começar a pensar em como que nós estamos administrando esse tempo? Tá? Mas existe uma coisa que nunca muda e ele vai trabalhar isso. Deus, tá? Deus é sempre igual todos os dias, por toda a eternidade. Ele é o único que não falha. Eu amo essa questão que ele vai colocar, né? E eu sempre falo isso, né? Um dos atributos de Deus, né, da teologia sistemática, um dos atributos de Deus que realmente eu amo é a misericórdia. Por vários motivos. Primeiro, porque a misericórdia é a razão de não acontecermos nada conosco. São as misericórdias de Deus. Os livramentos também acontecem por causa da misericórdia de Deus. Porque muitas vezes nós até mereceríamos tal situação, porque por desobediência, por rebeldia, por teimosia, tá? Mas mesmo assim Deus entra com refrigério, mesmo assim Deus entra com o livramento. Tá? E elas são renovadas a cada manhã. E aí que eu sempre brinco, né? Que não é a de ontem que não foi usada, será usada hoje. Não, a cada manhã há algo novo. Não existe misericórdia reprogramada ou misericórdia reusada. Não, cada dia é uma misericórdia nova para as nossas vidas. Então, quando pomos nossa confiança nas coisas deste mundo, vamos ficar desiludidos, mas podemos confiar totalmente em Deus. Tá? Não é um sermão isso aqui, mas é exatamente a introdução ao pensamento de Salomão, tá? No capítulo 3. Salomão está colocando tudo isso, ele coloca das questões, ele coloca das frustrações, ele coloca das suas decepções, e ele deixa muito claro isso. E ele fala que ele aprendeu uma coisa, ele aprendeu a entregar-se totalmente a Deus, a confiar totalmente em Deus. E isso é uma questão que nós vamos ver ao longo do capítulo 3. Então, após tudo que Salomão disse sobre a vaidade, os capítulos anteriores, né, 1 e o 2, e futilidade da existência humana, esperaremos que ele dissesse algo diferente, talvez mais desencorajador sobre o tempo. Se você ler o capítulo 1, capítulo 2, ele está falando sobre a futilidade da vida, nós estudamos isso, sobre as questões complicadas, como é difícil, tudo é labuta, tudo é trabalho. Então, aí quando ele entra no tempo, talvez crie-se uma expectativa, não sei, eu quis colocar isso daqui, porque eu já li muitos livros, né, sobre Eclesiastes, e tem autores que conseguem olhar para um lado bacana, tem autores que olham como um livro amargo, tá? Então você vai encontrar, quando você vai atrás de comentaristas do livro de Eclesiastes, você tem esses dois lados. E quando você vai ler capítulo 1, capítulo 2, que nós já estudamos, realmente Salomão está decepcionado com a vida. Ele fala, cara, a vida é fútil demais. E aí, quando ele vai falar sobre o tempo, ele nos dá uma surpresa. Ele não analisa apenas a futilidade, mas ele analisa uma proposta que ele vai trazer para que eu e você coloquemos ou passamos a alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus. Tá? E nós vamos dar algumas dicas aqui, mas não é você ficar, Senhor, eu estou parado aqui esperando um comando seu. Não. É você ter uma agenda, você ter aquilo que o americano gosta de chamar de schedule, né? É algo que ele vai fazer e no final da tarde ele faz o text. Ele vai dar um checklist, né? Por isso que tem a expressão checklist. Ele vai dar uma listagem do que fez ou deixou de fazer. Tá? É muito importante que você entenda que o próprio Salomão, em Provérbios, vai falar que o homem tem muitos planos. E no hebraico, o homem deve fazer os seus planos, mas esperando a resposta certa de Deus. É um pouco diferente no original, mas não tira totalmente a ideia verdadeira que está na tradução Almeida atualizada, né? Mas eu gosto muito do termo original.
Ao homem cabe fazer a sua agenda, né, os seus planos, elaborar o seu dia a dia, mas esperando no Senhor a resposta. Almeida coloca, né, que o homem faça os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tá? E a resposta certa que a Almeida coloca, no original, ele deve esperar a resposta certa é do Senhor. Opa, Guilherme, lá da Itália? Pô, eu estou falando castelhano, né? Aí não dá certo, né? Buongiorno, buongiorno. Então, nós vamos avançando aqui um pouquinho mais, tá? Ele poderia ter dito, por exemplo, que o tempo é curto e que por isso nunca temos o suficiente para fazermos tudo o que desejamos fazer. Ele não vai colocar, gente, uma questão melancólica do tempo. Ele analisa o tempo e fala, gente, existe um tempo para todas as coisas. Mas ele vai, ao longo dessas colocações, apresentar para nós uma proposta que o coaching tem usado hoje, que outras palestrantes têm usado hoje sobre a administração do tempo. Gente, entra no Google e põe um título, Administrando o seu tempo, ou Administração de Tempo. Você vai ver quantas sugestões de livros que nós temos. O homem, ele quer, primeiro que ele quer sugar ao máximo as 24 horas. Tá? Segundo, ele quer vencer algo que, infelizmente, é da natureza caída do homem, que é a procrastinação. Por que da natureza caída? Porque você não encontra a procrastinação antes da queda. Tá? Você vê Adão interagindo no jardim, trabalhando no jardim, percebendo as coisas do jardim. Não há um momento que você fala assim, ele estava com preguiça de fazer ou ele protelou um tempo. Tá? Então, é claro que isso é uma interpretação, né, no texto sagrado, é uma releitura, uma exegese de uma probabilidade, sim, mas é este ponto. Então, essa preocupação de Salomão, um homem mais sábio, o cara que passou por toda a experiência, é mais ou menos dizer assim, Monte Hebron, o tempo é igual para todo mundo. Tá? As 24 horas existem para todo mundo. Se você quiser se dirigir pelo calendário hebraico, nascer o pôr do sol é um só. Mas a minha pergunta para vocês é como que vocês têm administrado esse tempo? E ele vai sempre colocar que a melhor resposta seria buscar em Deus esse ponto. Tá? Então, em vez disso, você escreveu um poema sobre a ordem de todo o tempo, ordenado por Deus, o poema mais famoso do mundo sobre o tema tempo. Com certeza, como eu disse no começo, né, o Beatles, The Beatles, U2, John Cash e outros cantores, esses são os que eu mais gosto, né? Já falaram, e poetas também já falaram sobre há um tempo determinado. Quem aqui que já não viu há um tempo determinado debaixo do sol? Que é uma expressão, às vezes, corriqueira que é usada, mas que é tirada deste poema, né, que eu estou falando. Então, na verdade, o poema é tão famoso que até pessoas que não conhecem a Bíblia e ouvem com frequência que existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Parece que até os antigos, né, falavam isso. Não tem pressa, existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo para todas as coisas. Então, esse é um aspecto assim que nós precisamos entender, que Salomão, em todo o conhecimento e sabedoria, ele viu que não dá para mudar isso. Ele falou, bom, já que não dá para mudar isso, então me cabe algumas coisas. Ele vai, ao longo desse capítulo, aconselhar, por uma delas, só adiantando, ele fala, então eu vou aproveitar muito bem a vida, eu vou me alegrar na vida, não fazer coisas erradas, tá? Ele vai deixar claro isso, nós vamos chegar no versículo. E depois eu também vou aproveitar com pessoas especiais, tá? Você está próximo de pessoas especiais, saboreando uma boa conversa, saboreando uma boa comida, saboreando um bom vinho, fruto do trabalho das minhas mãos. Mas também aí ele termina dizendo, eu colocarei esse tempo nas mãos de Deus. Ou seja, ele conecta tudo isso nessa verdade. Então, no versículo 1 a 8, o pregador enumera 28 atividades. Aqui que eu disse, gente, no começo, que os cabalistas dizem que ele fez uma questão da numerologia da cabala. Nós não sabemos, porque ele vai colocar 14 situações, né, e positiva 14 situações negativas. E aí ele vai trabalhando ela. Então, veja que eu coloquei. Pregador, que é Salomão, enumera 28 atividades que provavelmente simbolizam todo o ciclo humano da vida. Essa ideia é inferida com base no número 28, número do mundo, 4, multiplicado pelo número da perfeição, 7. 7 vezes 4 dá 28, né? Então, assim, existe essa questão que muitos vão apresentar, vão questionar, tá? Nós não sabemos exatamente o que estava. Eu prefiro trabalhar não nesse ponto, eu prefiro trabalhar com aquele quadro que eu já falei. 14 coisas positivas, 14 coisas negativas,
que é o que o calendário chinês vai roubar, ou o termo chinês, que é o yin e o yang, que os esotéricos vão trabalhar o equilíbrio, o bem e o mal. Isso sempre teve inserido na história da humanidade. Eu gosto mais dessa outra divisão, tá? Onde é colocado 2 pontos, 14 coisas, tempo para nascer e tempo para morrer. Então, primeiro, né, você vai ter aí, tá ok? Mas eu adianto um pouquinho, eu coloco assim, ó, a lista é formada por elementos opostos, 14 positivo e 14 negativo, que é o que eu estou colocando aqui, tá? Em algumas circunstâncias parece cancelar um ao outro, de modo que o resultado é 0. Quem optar pela possibilidade de ter colocado o número do mundo 4 e a perfeição 7, tá? Então você tem a ideia do mundo geral. Eu gosto mais da probabilidade, é uma probabilidade de interpretação da exegese e da hermenêutica, ele ter trabalhado 2 colunas, tá? Porque a Cabala oferece isso, não que ele era cabalista, por favor, tá? Mas ele era uma pessoa que tinha todo esse conhecimento numérico. Então vai chegar um ponto que vai zerar. Para mim é mais próximo do que ele está querendo dizer para nós. Ó, no fim tudo zera, cara. Nós estamos lidando com uma situação assim que no fim a vida zera tudo. Então é isso que nós precisamos talvez trazer à memória o que ele está colocando. Então tudo que o homem recebe por seu esforço equivale a nada, no final das contas. Tá? Por quê? Porque ele vai trabalhar nesse capítulo, por que eu aceito mais essa ideia? Porque o que ele vai trabalhar aqui é exatamente a questão da morte. Ele fala o seguinte, ó, não, todo mundo tem o mesmo tempo, as 24 horas, né? E no final todo mundo vai para o mesmo caminho. E aí ele fala até da questão do animal, que vai para o mesmo, morre também. Tá? Ele não vai entrar numa visão do cristianismo, tá? Porque é o cristianismo, através de Paulo, que vai trazer já a ideia da tricotomia corpo, alma e espírito, e vai trabalhar melhor essa questão da morte e pós-morte. Então, ele não está criando um livro cristão, ele está criando um livro bíblico. Tá? Espero que vocês entendam essas questões aqui. Outro ponto também é que a preocupação dele, uma vez não existia, porque o cristianismo surge de Cristo, então não existia um Messias, ele vai trabalhar com a realidade dele, ele vai analisar a vida. É um cara que para, literalmente, para pensar sobre a vida, ele está analisando a vida. Tá? E ele chega a essas conclusões e vai ao longo do livro de Eclesiastes, que é um livro, como eu disse, fantástico. Então, o que nós teremos aqui? Tá? Esse ciclo, ó, um tempo de nascer, tá? E tempo de morrer. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Então ele vai fazendo essas questões. Aqui nós temos total de 14, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, desculpa, 10 aqui e mais 4 lá, que são as 14, cada uma tendo 2, né? Então dá os 28, né? Eu ia ficar muita coisa se eu fizesse tempo de nascer de um lado, tempo de morrer o outro. Então eu juntei tudo. Como eu fiz aqui também no outro, só para nós termos uma ideia. Tempo de rasgar, tá aí, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então ele termina com essa questão que nos leva a esse ponto que eu estou colocando, inclusive é o título, né, do nosso aulão, a futilidade do tempo. Então ele chega à conclusão que, gente, dá 0 a 0, zerou aí. Tá? Se eu nasci, eu vou morrer. Se eu construo, também existe a questão do destruir. Então ele vai colocando esses aspectos aqui. Tá? E aí ele continua. Todos reconhecem a beleza desses versos, seu ritmo, sua repetição, sua abrangência ordenada. No entanto, alguns estudiosos acreditam que a perspectiva desse poema é quase que totalmente pessimista. É isso que eu já tenho repetido, e essa é a terceira vez que eu estou falando aqui hoje. Existe sim uma leitura de algumas pessoas. No Brasil, um livro muito conhecido, né, do Ed de René Kivitz. E o título do livro, se eu não me engano, é o livro mais amargo da vida, ou mais indigesto, alguma coisa assim. Tá? Quem conhece sabe. Então, é um livro onde o Ed de René fala que Eclesiastes, né, desculpa, é o livro mais indigesto, mais difícil de ler. Né? Eu até estou feliz porque nesse estudo nós estamos vendo que é o contrário.
É um livro maravilhoso para se ler porque nos leva a refletir, leva a pensar. Não é uma crítica ao Ed René, mas assim, eu entendo o que ele quis colocar, tá, gente, perfeitamente, foi só uma questão de frase, onde ele está apresentando a ideia dele, né? Porque ele mesmo fala assim que a última coisa que a coisa mais idiota, que ele não pensa, que ele não gosta nem de passar pela mente é a morte, né? Ele tem, se eu não me engano, no livro ele tem uma frase lá que ele pega bem pesado, né? O livro mais mal-humorado da Bíblia. Obrigado, Guilherme. Exatamente esse é o título. Tá? Então, assim, só que a proposta do Ed não é uma proposta ruim. Ele está falando assim, gente, esse livro, eu leio ele, tá? E eu acho um livro realmente uma pessoa mal-humorada, porque dá esse entendimento ao longo de todos os outros capítulos, né? Nós estamos só no terceiro. Então, é uma verdade que nós precisamos estar entendendo. Então, se há tempo, né? Se há tempo para todo o propósito debaixo do céu, grande frase, né? Então, remir o tempo, aqui Paulo vai usar essa palavra, exige decisões sábias. E aí eu coloco, aprenda a perguntar pela hora. Não você ficar assim, que horas são, mas isso aqui é um geralzão, né, gente? Ó, está na hora de edificar ou de derrubar, devo abraçar ou devo excluir. Isto é algo que Deus quer que eu ame ou eu odeie. Gente, nas nossas orações, na realidade, eu aprendi o seguinte, como eu não posso ficar 24 horas pensando, Senhor, eu paro, eu ando, eu sento, eu levanto, eu já começo de manhã, Senhor, eu entrego este meu dia nas tuas mãos, Espírito Santo, tenha toda a liberdade de assumir o controle. Terão decisões que eu terei que tomar ao longo do dia, que elas vão talvez vir de uma forma tão surpresa, tão impactante com alguns valores meus, que eu vou ter que saber que decisão tomar. Então me ajude, inclusive eu que converso com muitas pessoas nos atendimentos, eu sempre falo, Espírito Santo, me dê sabedoria naquilo que eu vou estar falando. As pessoas vêm buscar ajuda, né? Então me dê sabedoria. E assim você entrega o dia. E durante o dia, claro, amado Espírito Santo, continue dando sabedoria. Você vai orar, porque nós achamos que a oração é só ficar apresentando uma lista de pedidos a Deus. E a oração também é entregar o dia para Ele, entregar a nossa vida para Ele. É glorificar, é adorar, é exaltar. Sim, tudo isso nós já sabemos. Mas às vezes nós esquecemos de entregar. E talvez é isso que Salomão quer nos ensinar. Então, em outras palavras, significa que Deus programou todas as atividades humanas em um gigantesco computador. Vamos imaginar assim, né? Como diz os hispânicos, que será, será. É uma frase muito espanhola. O que será, será. Ou seja, o que tem que acontecer, vai acontecer. Uma frase que meu pai sempre falava, né? Espanhol. O que será, será. Ou seja, o que tem que acontecer, vai acontecer. Não é uma visão fatalista, tá, gente? Nem uma visão assim que tira o controle do homem. Pelo contrário, é uma visão que entrega o controle ao homem e o homem entrega esse controle a Deus. O pensamento humanista vai contra isso, gente. E por isso que hoje nós estamos vivendo uma sociedade que ela está sendo muito mais instruída a dirigir o tempo, a controlar o tempo, a exigir do tempo, a fazer um monte de coisa. E é por isso que é muito comum e fácil o erro que se entra dentro da igreja de nós tentarmos a manipulação de Deus, como se ele fosse obrigado a atender os nossos pedidos ou fazer do jeitinho que nós queremos. Tá? Eu nunca esqueço da cena do Tim Keller, do Todo-Poderoso, né? Onde ele tem lá no computador deles todos aqueles pedidos de orações e ele não analisa, ele simplesmente põe yes, 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 ele responde sim para tudo. E aí dá uma confusão total. Eu já peguei pessoas pedindo orações, né? Eu já peguei uma pessoa, pastor, é pecado pedir para o marido, para Deus levar o marido mais rápido para o céu, porque eu não aguento. Imagina se Deus fosse atendendo todos os pedidos que você faz. Isso é uma cena engraçada, mas já ouvi sim, e Deus sabe que é verdade isso. Tá? Então você acredita na pontualidade de Deus? Talvez é uma pergunta aqui, não só para o mundo em geral, mas para o seu próprio caso em específico. Você confia em sua agenda para as estações da sua própria vida? Amados, tem uma frase que eu gosto dentro da mentalidade de Deus, teocêntrica, né? São as estações. Tanto é que é um termo que eu gosto muito de falar, né? Tempo de estações ou as estações do ano. Porque se você for pegar um cronômetro ou um relógio, alguma coisa que possa conectar Deus ao tempo, nós temos praticamente duas situações muito fortes.
num tempo maior, nós temos as estações. E num tempo diário, nós temos o nascer do sol e o pôr do sol. Tá? Então, na virada do dia, conforme a expressão bíblica, em alguns termos, é usada. Tá? Então, essa é a agenda de Deus. E eu gosto muito das estações. Eu sempre falo, Deus, qual é a minha estação agora? Tá? Qual é a estação que o Senhor tem para a minha vida? E na virada do dia, nós precisamos agradecer. Há uma situação que muitas vezes, né, nós esquecemos, de, mesmo quando estamos deitados na cama para pegar o sono, dizer, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelos livramentos que eu nem soube, né, que aconteceram, e obrigado porque a tua boa e poderosa mão esteve sobre a minha vida. Prepara a minha noite de descanso. Amado, as orações não é preciso, daí você tem que estar cansado, você tem que ajoelhar, você tem que ficar alguns minutos ajoelhando numa contemplação, quase que entrando numa visão zen. Não, não é isso. A oração é um diálogo. A própria termo oração é um diálogo. Então, você traça um diálogo com Deus, você traça uma conversa com Deus e você vai avançando nisso. Então, muitas vezes as pessoas criticam a Deus por ajudar tarde demais ou agir cedo demais. No entanto, em retrospectivo, descobrimos que sua agenda era o melhor desde o início. Quem aqui que já não teve essa situação? Né? Eu sempre digo, e eu tenho falado nas mensagens, já faz, eu sei quando que eu comecei, foi em março do ano passado. Eu comecei a usar um termo muito forte na igreja, que é o processo e o propósito. Quem acompanha as mensagens sabe disso. Né? Eu tenho falado assim que nós precisamos focar no propósito e passarmos pelo processo. Essa é a única maneira, é o que eu preguei no domingo passado sobre enxergarmos o que nós não vemos na vida de José. Tá? Se você olhar o foco, que é o propósito, tá? Você consegue entender o processo, ou agradecer pelo processo, ou até pedir para o processo ser avançado, isso sim. Então vamos entrar aqui, agora todo lá o capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tá? Agora nós vamos versículo por versículo comentando, não trabalhando a questão de palavras no hebraico. Então, no 9, por isso que você já leu durante a semana, a pastora tem passado, desafio da semana, tá? Então você pode estar com a Bíblia aberta, tá? Ou depois você pode acessar e abrir versículo por versículo, ficaria mais fácil. Tá bom? Então a pergunta que se rondava a mente de Salomão era: que proveito duradouro tem um trabalhador no seu resultado árduo? Para todo trabalho construtivo há uma obra destrutiva. Para cada elemento positivo traz consigo o seu oposto negativo. Parece uma pessoa que caiu naquilo que Nietzsche vai chamar do vazio existencial. Né? Que vida é essa? Ou Sartre, né? Quando ele vai escrever em 4 paredes, um livretinho muito interessante, e Sartre fala assim da angústia de se viver, porque tudo é fútil, tudo passa, então nada se fica. E outros autores, como o Balmer e outros também, vão falar sobre uma sociedade que está hoje líquida, uma sociedade que não tem consistência, porque ela percebeu a futilidade das coisas. Salomão até começa a entrar nisso, mas Salomão não vai permanecer nisso, tá, gente? Então, Salomão conduziu uma investigação exaustiva de todas as atividades, projetos, ocupações que Deus concedeu ao homem para ocupar o tempo. Os versículos 2 a 8, que nós já vimos, compõem um catálogo dessas atividades. Então, ele viu lá, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tem tempo de colher. Então, ele faz uma lista exaustiva do ativismo, né, do dia a dia do homem. E aí ele chega a uma conclusão que a vida é vazia, é sem essência. Por isso ele fala, a não ser que eu e você estejamos conectados em Deus, nós vamos chegar lá. Tá? Salomão concluiu que Deus fez tudo, formou no seu tempo, isto é, dá um tempo apropriado para cada atividade. Fazer a coisa no tempo certo gera uma percepção de propósito. E isso aqui é interessante, meu amado. Tá? Então, qual é o meu propósito? Aonde que eu quero chegar? Qual é o alvo da minha vida? Quando você foca no teu propósito, você consegue... eu estou trabalhando, né, eu estou fazendo um plantão extra, um exemplo. Tá? Mas o meu propósito é ter um dinheirinho extra porque eu preciso comprar aquilo. Então você passa por aquilo, mais difícil. Né? Às vezes você está cansado, você sai da sua zona de conforto para ir para o teu trabalho, porque você tem um propósito, né, que é o teu foco, então você vai passar pelo processo. E você coloca em todas as áreas. É uma pessoa que está estudando para o Enem. Então, de repente, o propósito, né, é o Enem, o foco é o Enem. Então, o propósito, o processo, qual que é o processo?
ele, às vezes, abrir mão de uma vida social por um período. Tá? E assim vai. E é isso que tem que me fortalecer. E Salomão vai colocar isso. Só que o versículo 11 ele vai colocar uma coisa a mais, tá? Que é a palavra Olam, que é a eternidade. Quando essa palavra fala que ele colocou a eternidade no coração do homem, né? Não é que ele deu os poderes de Wolverine para o homem, não, tá, gente? A imortalidade. Não. Ele coloca o seguinte: ele coloca que essa palavra Olam significa você visualizar o que é eterno. Então, ele fala assim que o próprio homem, e Paulo vai trabalhar isso em Romanos, no capítulo 1. Paulo fala assim, olha, o homem não pode dizer que ele não teve conhecimento, porque Deus colocou algo no coração dele. Quem vai desenvolver isso são dois teólogos que nós usamos muito, eu falo a Sociedade Teológica Atual, que é Tomás de Aquino, tá, e Santo Agostinho. Os dois vão trabalhar muito. São teólogos católicos? Não, são teólogos, né, que está dentro da história cristã, gente. Nós precisamos entender isso aí. E vai ter outros autores também. Marcos Lucado escreve muito bacana sobre esse ponto. O Timothy Keller, né, tem escrito bastante sobre vários assuntos, e ele tem entrado nesse ponto que existe dentro de nós uma programação. Alguns vão usar esse termo, né? O pessoal de TI saberia definir melhor, uma programação que vai nos levar a ter ou questionar Deus. Então, todo homem vai questionar Deus ou vai perguntar sobre Deus. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia, nunca me falar. Deus colocou isso. Então, considerando, versículo 12, que todas as atividades do homem parecem indicar que está sempre voltando ao ponto de partida, Salomão decidiu, aqui vem a questão de Salomão, tá, gente? Salomão decidiu o seguinte, olha, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida tanto quanto possível. Tá? Pastor, mas eu não estou vendo Salomão colocar aqui as prioridades do reino, ter um grupo na minha casa, esse ativismo e essa cobrança que esse movimento G12 colocou em cima de muitas pessoas. Não. Primeiro, porque nós falamos no começo, Salomão está olhando para uma perspectiva natural da vida, não está olhando para uma perspectiva cristã. Segundo, gente, o próprio cristianismo não fala que o homem tem que se matar, abrir mão de tudo, porque ele vai sofrer aqui, lá no céu vai ter. Essa visão é do pietismo. O pietismo é um movimento que surge na década de 40 para a década de 60, onde quem já ouviu, né, muitos pregadores desse período, tá, que eles vão beber das águas lá atrás da pós-reforma, que nos céus tem rua de ouro, nós teremos o melhor. E muitas pessoas, eu já encontrei ao longo desse processo de caminhada com Deus, pessoas que não vão numa academia porque é vaidade. Paulo fala para não, que de nada aproveito traz malhar o corpo, então tem que malhar o espírito. Que não pode ir para uma praia, não pode viajar, não pode aproveitar. Né? Teve uma equipe que foi para a Europa, pastores amigos meus, né, estavam indo para Jerusalém, pararam em Paris e fizeram eu não sei como é que foi a escala, eu sei que eles ficaram uns dias em Paris, e aí eu falei assim, nossa, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Louvre lá? O cara olhou para mim e disse, está amarrado em nome de Jesus, nunca colocaria o pé naquele antro do demônio. Então, é a visão de cada uma, de uma má interpretação bíblica, em nenhum momento o Senhor coloca isso. Então, esse entendimento, né, que nós precisamos ter, ele não está dizendo para você ser uma pessoa irresponsável, tá? Promíscuo, beberrão, um homem que vive o seu próprio narcisismo existencial. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha, aproveite bem a vida. Aproveite bem a vida. Porque em nenhum momento ele fala que a minha vida e a sua vida deve estar desconectada de Deus. Tá? Entretanto, não está dizendo que devemos entregar, olha aí, as orgias, embriaguez, imoralidades ou libertinagem. De maneira alguma, ele não está colocando isso, tá? Em vez disso, ele declara que Deus deu ao ser humano o dom de se alegrar com comida, bebida e encontrar satisfação no seu trabalho diário, tá? Esse dom de nós saborearmos a comida é um projeto de Deus, né? Comemos, tanto é que Deus, quando fala para Abraão, eu saio da onde você está, que eu vou dar uma terra, para você, uma terra que mana leite e mel. Tá? E aí ele fala, vocês vão comer o melhor dessa terra. Quando ele vai refazer essa promessa aos patriarcas, né, dentro de todos eles vão receber essa palavra, mas quando ele vai refazer essa promessa já para a nação, debaixo do domínio de Moisés, né, ou da liderança de Moisés, depois da liderança de Josué, ele vai usar esse termo, eu tenho uma terra para vocês,
uma terra que mana leite e mel, vocês vão comer do melhor dessa terra. Olha Deuteronômio capítulo 8, e comerás o melhor dessa terra. Então essa é uma promessa que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, tá bom? Então o pregador, né, Salomão, acertadamente percebeu que os decretos divinos são imutáveis, isto é, o que Deus decidiu, ninguém pode mudar, seja por acréscimo, seja por subtração. Bom, nós não vamos entrar aqui nessa discussão, tá? Porque a predestinação vai cair um erro aqui, então não adianta pregar para o João se o João já está escrito no que Deus decidiu para ele, o inferno. Não é desse jeito. Nós já estudamos uma palavra no hebraico, tá? Que é a palavra ler lerá, que é uma palavra que fala do quando Deus aparece para Abraão. Tá aqui, ó, eu tenho isso para a tua vida, ele já coloca o plano, e cabe à pessoa tomar uma decisão. Então, o plano de Deus é a salvação para a humanidade? Sim, o plano de Deus é a salvação para a humanidade. Agora, Deus sabe quem é que vai optar pela salvação. O exemplo mais clássico que eu já dei várias vezes é este. Eu faço uma festa hoje, tá, para o dia 2 de fevereiro, quarta-feira, e eu convido 50 pessoas. Só que eu, na minha onisciência e onipresença, eu sei que somente 30 pessoas irão aceitar o convite. Então, na minha sabedoria, eu não vou preparar uma festa para 50, porque eu vou ter desperdício de 20 pessoas. Então, eu preparo uma festa para 30. Alguém pode falar, mas peraí, você chamou 50 e só escolheu 30? Não, não fui eu que escolhi. Foram as pessoas que responderam ao meu convite. Isso nós precisamos entender. Então, o tolice criatura que se opor à ordem estabelecida pelo Criador. É melhor respeitar os desígnios do Senhor e sujeitar o seu governo. Então, voltamos, ele está falando no geral aqui, gente, ele não está falando apenas da minha vida com Deus, por isso que ele vai dizer, e ele já disse antes, né, num outro livro que ele escreveu, tá, que os planos do homem devem ser feitos, mas a resposta certa tem que vir do Senhor. Então, essa é uma questão que nós precisamos compreender e entender e avançar, tá bom? 15. Os acontecimentos atuais são apenas repetição de coisas passadas e nada acontecerá que já não tenha acontecido antes. Sim. Eu até tenho uma teoria, gente, que até os filmes de ficção que nós temos é uma projeção do velho homem, que nós já sabemos, porque para mim aquilo que Jung fala, um arquétipo, né? Jung fala assim que toda a humanidade, tudo que a humanidade já passou está dentro do homem. Então, eu penso, Silas Fernandes penso, tá? Que às vezes algumas questões de criação, quando o homem cria um filme de ficção, para mim é uma projeção. Tá? Eu não teria nenhuma dificuldade em dizer isso, não. Onde eu consigo essas imagens? No Google. Eu posso depois o orientar. Dá um trabalhinho, porque eu tento casar cada imagem com um versículo. A Ângela falou assim, mas dá trabalho, mas Deus me dá o prazer e a didática de fazer isso. Só que tem um macete, viu, Isa? Tem que estar com chimarrão. Entendeu? Então eu fico tomando meu chimarrão e olhando o Google. Então não sei se uma coisa funciona com a outra ou se elas funcionariam separadas. Pode tentar sem chimarrão, eu nunca tentei. Avançando aqui, tá? Um autor que eu gosto muito, né, chama esse fato de eterna repetição. O autor tirado do livro, esse livro aqui eu ganhei da Vossuz, dentro daquele pacote que veio da Vossuz, eu estava relendo lá, peguei essa ideia. Essa ideia propõe que dentro do tempo infinito há períodos cíclicos nos quais tudo o que se passou é repetido novamente. O drama da vida humana parece uma peça teatral encenada repetidas vezes. Por que me chamou a atenção foi a questão do Milan Kundera, né, que vai escrever Sustentável Leveza do Ser, que ele vai usar um termo um pouco diferente daqui. Por isso que eu sabia que eu já tinha lido algo contrário ao que Milan Kundera tinha escrito. Milan Kundera, eu já falei, é um autor, né, que quando caiu o Muro de Berlim, em 1989, muito do que ele escreveu veio para o Oriente, que até então era proibido de chegar até nós. Mas avançando. A outra coisa que incomodava Salomão era a maldade e a injustiça. Salomão percebeu que havia perversidade nos tribunais. Ele não está falando do Supremo Tribunal Federal brasileiro, tá? Lugares onde o juiz deveria reinar e desonestidade na esfera governamental, na qual a justiça deveria ser aplicada, entendeu? É uma das grandes questões. Miqueias é um outro profeta que vai levantar contra os tribunais e os governadores também. Então,
Quando alguém fala assim, nós estamos vivendo um período de muita opressão, Deus já sabia, Deus já falou e Deus já tinha falado. Então, essas desigualdades levaram Salomão a acreditar que um dia Deus julgará os seres humanos por tudo que eles fizeram na terra. Interessante que ele não está entrando no cristianismo, mas o cristianismo mais tarde vai falar sim que haverá um julgamento onde nós apresentaremos diante do Senhor e prestaremos contas diante do Senhor. Então, nos versículos finais, indo já para os versículos finais, tá, Salomão fala sobre a morte e a considera uma inflexível desmancha-prazer. É isso que o Ed de René, no livro lá, que é o livro mais mal-humorado, né, que o Guilherme colocou, ele coloca a morte é um desmancha-prazer. Tá? Então, põe fim todas as ambições, empenhos, divertimentos do ser humano. Por isso que o ser humano sempre tenta buscar a questão da imortalidade. Então ele vai colocar, gente, quer saber uma coisa? Quem que inventou a morte? O Sartre tem um livro, gente, chamado A Náusea, onde ele vai trabalhar essa questão, né? Por que nós somos finitos e não infinitos? E como a vida vira pó. Por isso que muitos quando intelectuais na década de 48, 49 até 50, eles cometeram suicídio porque chegaram no niilismo de Nietzsche, né? No vazio existencial, que é uma proposta. Então, Salomão encarava a morte exatamente como faríamos se não tivéssemos a Bíblia para nos iluminar. A morte é uma ideia que não deveria fazer parte, né? Eu coloco um homem aí tentando convencer a própria mente que não existe a morte, que bom que seria que não existisse a morte, tá? De fato, o homem não é um animal. Aí ele vai entrar numa questão, compararmos nós com os animais, né? Quem fez a tarefinha de casa, está seguindo melhor o estudo, tá? E ele vai colocar esse ponto bem forte, né, gente? Olha, o animal vai para a terra, o homem vai para a terra. Então, qual é a diferença deles? Tá? É uma questão bem humanista e existencial que ele vai fazer. Ele não está analisando com uma visão dentro da zootecnia, né? ou mesmo a questão do reino animal, reino vegetal, Não, ele faz uma análise de um pensador. Ele olha e fala, cara, aquele animal que eu tinha virou pó. Aquele homem que eu conhecia morreu, virou pó também. Então, qual que é a diferença deles? Sabe? Uma vez que a morte atinge a ambos, essa é a conclusão que ele vai chegar. Todos os seres vivos, né, vieram do mesmo lugar, do pó. E aqui já vai uma interpretação do Talmud, lembrando que o Talmud já existia na época dele, ou seja, o Pentateuco, tá? E as interpretações dos rabinos. Então já tinha lá, ele já tinha conhecimento do livro de Gênesis, por isso que ele sabia disso, tá? E que é a sepultura, então tudo tem um destino. Obviamente, Salomão presume que o ser humano é apenas um corpo físico, isso que eu falei no começo. Mais tarde, Paulo vai trazer uma visão grega e helenista do corpo, alma e espírito, que é uma contribuição muito boa, tá, para nós entendermos alguns pontos de sentimento, de alma, dos nossos valores. Ok? Gente, eu falei que esse estudo é bem comprido, vai assim... Exatamente, o que a Nancy colocou, é muito, muito pequeno. É o pensamento de quem não percebe, vem o teu reino e a morte faz parte. Exatamente isso. Tá? Rinoceronte. A pergunta de Salomão torna evidente sua ignorância quanto ao que acontece no momento da morte. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Tá? É claro, sendo o homem mais sábio do mundo, ele estaria fazendo o quê aqui? Deu um momento onde ele pensou, não, eu penso, tá, e a melhor interpretação que eu já li sobre esse versículo, que ele simplesmente está fazendo uma análise, ele não está trazendo uma visão teológica. Gente, é mais ou menos assim que nós precisamos entender. É aquilo que eu já dei algum exemplo também, tá? Você escreve 2 cartas sobre um acontecimento, que nem agora teve um acidente feio, né? Ali na Rondão Pacheco, em frente ao carro de boi. Se você escreve sobre acidente para alguém que nunca esteve em Uberlândia, olha, teve um acidente na principal avenida da nossa cidade, foi horrível. Ponto número 1. Ponto número 2, se você escreve para alguém que conhece Uberlândia, olha, o acidente foi em frente ao carro de boi, então o cara já vai se situar. É mais ou menos isso que nós precisamos entender. Salomão não estava trazendo uma bagagem bíblica teológica, ele estava pensando, ele estava analisando, ele estava trabalhando os seus conflitos. Então ele fala, poxa gente, afinal de contas, será que um vai para cima, outro vai para baixo? Então, ok? Então não estamos diante de um fato doutrinário, gente.
Em lugar disso, trata-se de um questionamento humano e não de uma revelação divina. Então, eu coloquei e fiz questão disso. Não é o animal vai para onde? O homem vai para onde? Tá? Para onde que eu vou? Eu vou para cima? Então, não é uma questão doutrinária, é uma questão de alguém pensando. Quem aqui que já não pensou, às vezes, alto, né? O Zé Ramalho tem uma frase que ele fala assim: eu tenho os meus botões e eu os converso com eles de vez em quando e os ouço. Tem gente que conversa com botões, mas não está ouvindo, não. Avançando já quase para o finalzinho. Então, refletindo sobre o que sabia acerca da morte, levando em consideração o que não sabia, Salomão cumpriu o melhor caminho para o ser humano desfrutar o resultado de seus afazeres diários. Né? Isso é tirado de um desenho, né? O Up, quando ele vai perder, né? Aí ele começa a questionar, o velhinho começa a ficar com saudade da sua companheira e olhando para a cadeira vazia ali. Essa é uma conclusão que Salomão chega. Tá? Então, o capítulo 3 não é um capítulo melancólico, gente, nem um capítulo amargo, é um capítulo que diz: Silas, Monte Hebron, tá? A vida é uma só, tá? Existe o tempo igual para todo mundo, 24 horas. Então, a minha pergunta o que você está fazendo? Como que você está aproveitando o teu dia? O que você está fazendo da tua agenda? Então, na realidade, é uma reflexão para nós pensarmos o seguinte: eu quero colocar isso diante de Deus. Então, para nós encerrarmos um resumo, né, de tudo que nós falamos aqui, então, versículo 1 a 8, o autor afirma que tudo tem o seu tempo determinado. Versículo 9 a 13, o proveito do trabalho. De que proveito tem o trabalho? Ele vai questionar. Versículo 14 a 22, questionamento sobre o fim das coisas. E assim encerramos o capítulo 3. A pastora vai mandar o desafio da semana, que é o capítulo 4. Leia para nós entendermos perfeitamente. Hoje à noite, quem vai estar pregando? Eu vou estar fazendo um casamento no período da tarde, né? Mas eu estou querendo trabalhar sempre o último domingo do mês, alguém da Monte Hebron pregar. E hoje quem vai pregar é o Jussier. O Jussier já tem pregado nas quartas-feiras, palavra muito abençoada, e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo também no nosso culto à noite, que não é diferente. Talvez o que é diferente é o carpê novo que nós estamos usando e o púlpito Hillsong que foi comprado graças à fidelidade dos dízimos, né, dessa casa, no nome de Jesus, tá bom? Amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal e que o Senhor traga sobre nós todo o cuidado e vamos também nos cuidar. O aumento, esse convite, esse casamento eu coloquei algumas condições para estar fazendo, é um lugar aberto, eu vou chegar de máscara, tiro a máscara, falo, coloco a máscara e venho embora. Nossa, pastor, que chato, você não vai nem comprar. Não vou nem dar oi, né? Porque realmente nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos, então todo cuidado é pouco. Estamos vendo um número de pessoas com Covid crescer, não só no Brasil, não só em Uberlândia, mas no mundo também. Então, vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte, sempre pedindo do Senhor, né, o cuidado, né, que Ele tem para todos nós. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, então, encerrando aqui em nome de Jesus, tá?